Bem-vindos ao Deep Dive. A gente recebeu um pedido especial de um ouvinte para mergulhar no mundo da dinâmica de processos, entender como os processos respondem, mudam ao longo do tempo. E para nos guiar nessa missão, temos aqui um especialista que vai desvendar esses mistérios, né, as complexidades do comportamento dinâmico. Mas isso aí. A gente tem um capítulo inteiro de um livro de engenharia química só sobre esse tema. Preparem-se. Preparem-se, porque a gente vai ver como coisas, escolhas, digamos, simples de projeto, tipo colocar os processos em série, em paralelo, usar reciclagem, podem acabar gerando comportamentos assim, super complexos no sistema. É verdade. Às vezes a gente acha que está simplificando as coisas mais. Mas na verdade a gente está complicando a dinâmica. Exatamente. E aí, para começar, vamos para as raízes, entender os blocos de construção básicos, os fundamentos da dinâmica de processo, né? Perfeito. Começamos com sistemas de primeira ordem. A concentração de um componente muda com o tempo, né? Esse tanque tende a um estado estacionário. Ou seja, a concentração no tanque, eventualmente, ela se estabiliza. Certo. E a velocidade com que isso acontece é determinada pela constante de tempo do sistema. Quanto menor a constante de tempo, mais rápido ele chega nesse estado estacionário. Isso me lembra das aulas de cinética química. É bem parecido, né? E os sistemas de segunda ordem. Como eles se comportam? Bom, eles já são um pouco mais complexos, pensa num reator químico não isotérmico, onde a temperatura também muda com o tempo, certo? Nesse caso, a temperatura e a concentração, elas se influenciam, né? E isso pode levar a oscilações na temperatura e na concentração ao longo do tempo. Tipo um pêndulo. Exatamente. Que oscila antes de parar. Isso. Só que em vez da posição, a gente tem a temperatura e a concentração oscilando. Interessante. E o tempo morto? Como ele entra nessa história? O tempo morto é como um atraso na resposta do sistema. Imagina um fluido escoando por uma tubulação. A mudança na concentração, na entrada da tubulação, ela só vai ser observada na saída depois de um certo tempo, que é o tempo morto. Então é como se o sistema estivesse esperando um pouco antes de reagir à mudança na entrada. Exatamente. E esse atraso pode ter um grande impacto no controle do processo, principalmente se o tempo morto for significativo. Entendi. E para a gente finalizar essa revisão dos elementos básicos, o integrador. O integrador é um sistema que acumula a entrada ao longo do tempo. O exemplo mais comum é um tanque com nível, onde a vazão de entrada e saída determinam a variação do nível ao longo do tempo. Certo. Se a vazão de entrada for maior que a de saída, o nível vai continuar aumentando indefinidamente. Ele vai integrando a diferença das vazões. Ou seja, ele acumula a diferença das vazões ao longo do tempo e isso causa a variação do nível. Isso. Falando em comportamento do sistema, nem todos os processos se estabilizam num estado estacionário, né? Como o tanque de mistura que você mencionou. É verdade. Tem uns que são. Alguns processos, eles são autorreguláveis. O que significa que a saída tende a se estabilizar sozinha após uma mudança na entrada. Imagina um sistema com um sensor que detecta desvios e aciona um mecanismo para corrigi-los. Já outros processos não são autorreguláveis, como o tanque com nível que a gente mencionou. Sem algum tipo de controle externo, a saída pode continuar variando indefinidamente. A autorregulação é como um mecanismo interno que mantém o processo sob controle. É como se ele tivesse um freio automático. Enquanto outros processos precisam de um empurrãozinho externo para se estabilizarem. Exatamente. E essa característica é fundamental para a gente entender a dinâmica de processos mais complexos, né? Com certeza. Agora que já revisamos os elementos básicos, podemos começar a explorar as estruturas mais complexas. Vamos lá. Vamos começar com sistemas em série. Sistemas em série. O que podemos dizer sobre sistemas em série não interativos? Bom, em um sistema não interativo, a saída de um processo serve como entrada para o processo seguinte. Mas não há influência de volta. Certo. Imagina uma série de tanques de mistura. A saída do primeiro tanque alimenta o segundo e assim por diante. Sim. A concentração no segundo tanque depende da concentração no primeiro. Mas a concentração no primeiro não é afetada pelo segundo. Ou seja, a informação flui em apenas uma direção. É isso aí? Mas, e se os processos em série interagirem entre si? O que acontece? Nesse caso, a dinâmica se torna um pouco mais complexa. Imagina dois tanques interligados, onde o nível de líquido no segundo tanque influencia a vazão de saída do primeiro tanque. Aí a saída de um processo pode influenciar a entrada de outro processo anterior na série, criando um ciclo de realimentação. Exatamente. E essa interação pode levar a comportamentos mais complexos e afetar a velocidade com que o sistema atinge o estado estacionário.
Um sistema interativo pode ser mais lento para atingir o estado estacionário do que um sistema não interativo. E como podemos analisar a dinâmica de um sistema em série, seja ele interativo ou não? A gente pode usar a função de transferência para representar a relação entre a entrada e a saída do sistema. Para um sistema em série, a função de transferência geral é o produto das funções de transferência individuais de cada processo. Então, a gente pode analisar a função de transferência para entender a estabilidade, a periodicidade e a velocidade de resposta do sistema. Falando em comportamentos, o que acontece quando a gente adiciona um tempo morto a um sistema em série? Bom, a presença de tempo morto em um sistema em série pode criar um atraso adicional na resposta do sistema, dificultando o controle do processo. As ações de controle elas vão ter um efeito retardado, o que pode levar a oscilações e instabilidades. E como a gente pode estimar o tempo morto total em um sistema em série? A gente pode somar os tempos mortos individuais de cada processo e usar uma aproximação baseada no tempo que o sistema leva para atingir 63% da sua mudança final após um degrau na entrada. Então, para um sistema em série com tempo morto, a resposta vai ser mais lenta e com um atraso adicional. Mas, e se a gente tiver um sistema em paralelo, como isso afeta a dinâmica? Sistemas em paralelo também podem gerar comportamentos interessantes. A saída total de um sistema em paralelo é a soma das saídas de cada processo individual. Imagina um trocador de calor com bypass, onde parte do fluido passa pelo trocador e parte contorna. Então a temperatura de saída vai ser uma combinação da temperatura do fluido que passou pelo trocador e do fluido que passou pelo bypass. Exatamente. E essa combinação pode levar a comportamentos como a resposta inversa e o overshoot. Resposta inversa. O que seria isso? A resposta inversa ocorre quando a saída do sistema ela inicialmente se move na direção oposta à mudança final. Imagina um sistema onde uma das vias em paralelo tem uma dinâmica rápida e um ganho negativo, enquanto a outra via tem uma dinâmica mais lenta e um ganho positivo maior. Ou seja, a saída inicial é dominada pela via rápida com ganho negativo. Mas a longo prazo, a via lenta com ganho positivo prevalece, levando a uma inversão na direção da resposta. Exatamente. E essa inversão na direção da resposta pode ser um desafio para o controle do processo. E o overshoot, como ele se manifesta em um sistema em paralelo? O overshoot ocorre quando a saída do sistema ultrapassa o valor final antes de se estabilizar. Isso pode acontecer quando uma via em paralelo tem dinâmica rápida e ganho positivo alto, enquanto a outra via tem dinâmica mais lenta e ganho negativo menor. Então, a saída inicial é impulsionada pela via rápida com ganho positivo alto, mas depois é atenuada pela via lenta com ganho negativo, levando a um pico na resposta antes de se estabilizar. Perfeito. E o overshoot, assim como a resposta inversa, pode ser um desafio para o controle do processo. No entanto, é importante lembrar que a estabilidade e a periodicidade do sistema em paralelo não são afetadas pela estrutura em paralelo. Interessante. Então, a estrutura em paralelo em si não causa instabilidade, mas pode virar comportamentos como overshoot e resposta inversa. Correto. A estabilidade e a periodicidade, elas são determinadas pelos polos da função de transferência, que não são alterados pela estrutura em paralelo. No entanto, a resposta do sistema pode ser significativamente afetada pela presença de zeros na função de transferência, que podem surgir devido à estrutura em paralelo. Entendi. A estrutura em paralelo adiciona complexidade à resposta do sistema, mas não afeta a sua estabilidade intrínseca. Mas e se a gente tiver um sistema com reciclagem, como isso impacta a dinâmica do processo? A reciclagem é outra estrutura que pode afetar significativamente a dinâmica do processo. Imagina um reator químico com um trocador de calor que aquece a alimentação usando o efluente do reator. Nesse caso, a temperatura de saída do reator influencia a temperatura de entrada, criando um ciclo de realimentação. Exatamente. E essa realimentação introduzida pela reciclagem pode afetar a estabilidade do sistema, tornando mais propenso a oscilações ou até mesmo instável. Além disso, a reciclagem pode aumentar o ganho e a constante de tempo do sistema, tornando a resposta mais lenta. Então, a reciclagem pode ser benéfica para a eficiência do processo em estado estacionário, mas pode complicar a dinâmica do processo. Correto. É importante entender os efeitos da reciclagem na dinâmica do processo para projetar sistemas de controle eficientes. É isso que a gente vai continuar explorando na próxima parte do Deep Dive. Isso aí. Fica ligado? No último segmento, a gente explorou como diferentes estruturas de processo influenciam dinâmica, né? E agora vamos mergulhar num tipo específico de processo que é fascinante os processos em estágios. E para isso, a gente vai usar o exemplo da icônica torre de destilação. Ah, torre de destilação. Lembro de ficar maravilhado com a complexidade dela na faculdade. É um labirinto de bandejas e tubos separando misturas com base nas diferenças de volatilidade. Mas como é que a gente modela a dinâmica de um sistema tão complexo assim? Modelar uma torre de destilação exige que a gente considere o balanço de massa e energia em cada estágio, né? Além das relações de equilíbrio entre as fases líquida e vapor. É realmente um sistema com muitas variáveis e equações. Nossa, parece uma tarefa e tanto
E como essa complexidade toda se traduz na dinâmica da torre de destilação, como ela responde às mudanças nas condições de operação. O interessante é que, apesar de toda essa complexidade interna, a resposta da composição dos produtos a mudanças nas variáveis de entrada, tipo a vazão de refluxo ou a potência do fervedor, geralmente é suave e monótona com formato sigmoidal. Então, mesmo que a torre de destilação seja um sistema complexo por dentro, a resposta geral dela é bem previsível e suave. Isso me faz pensar como os engenheiros determinam as funções de transferência para um sistema tão complexo assim. Usam algum tipo de magia negra. Para sistemas complexos como esse, a modelagem analítica tradicional, com todas as equações e cálculos, pode ser um desafio. E é aí que entra a modelagem empírica, uma ferramenta poderosa que se baseia em dados experimentais para construir modelos matemáticos que descrevem o comportamento do processo. Modelagem empírica. Parece que a gente está entrando no reino da experimentação. Exatamente. Em vez de derivar modelos a partir de primeiros princípios, a gente coleta dados do processo real e usa esses dados para construir um modelo que capture o comportamento dele. É como montar um quebra-cabeça usando as peças de informação coletadas para formar uma imagem completa. Entendi. Então, em vez de tentar descrever o processo com equações complexas, a gente observa como ele se comporta na prática e usa essas observações para construir um modelo. Mas como na prática, a gente coleta esses dados e os transforma no modelo. Digamos que a gente quer modelar a resposta da temperatura de um reator a mudanças na vazão do fluido de resfriamento. A gente pode realizar um experimento introduzindo um degrau na vazão e registrando a temperatura do reator ao longo do tempo. É como cutucar o processo e ver como ele reage. Exatamente. E a partir dos dados coletados, a gente pode usar técnicas de regressão para ajustar um modelo matemático que descreva a relação entre vazão do fluido de resfriamento e a temperatura do reator. Que tipos de modelos a gente pode usar na modelagem empírica? Existe modelo universal para todas as situações? Na verdade, não existe um modelo único que se aplique a todos os casos. A gente tem uma variedade de modelos à disposição, como os modelos de resposta ao degrau, modelos autorregressivos e modelos de redes neurais. A escolha do modelo depende das características do processo e dos dados disponíveis. Então, escolher o modelo certo é como escolher a ferramenta certa para o trabalho. E como saber se a gente escolheu a ferramenta certa? Como saber se o modelo empírico que a gente construiu é bom o suficiente? Essa é uma ótima pergunta. Para garantir que nosso modelo seja confiável, a gente precisa validá-lo usando um conjunto de dados independente dos dados usados para construí-lo. Se o modelo conseguir prever com precisão a resposta do processo para os novos dados, a gente pode ter confiança na capacidade dele de representar o comportamento do sistema. Entendi. Então, a validação é como um teste final, para garantir que nosso modelo está pronto para o mundo real. E seu modelo passar no teste com essas suas aplicações. Um modelo bem validado pode ser usado para diversas finalidades, como simular o comportamento do processo em diferentes condições, otimizar as condições de operação para maximizar a eficiência e projetar sistemas de controle para garantir a estabilidade e a qualidade do produto. O modelo empírico pode ser uma ferramenta poderosa para entender e controlar processos complexos. E falando em controle, a modelagem empírica é uma ferramenta crucial para o projeto de controladores. Certo. Com certeza. Conhecer a dinâmica do processo por meio de um modelo, seja ele analítico ou empírico, é fundamental para projetar um controlador que consiga regular o sistema de forma eficiente e segura. Então, a modelagem empírica desempenha um papel fundamental tanto na compreensão da dinâmica do processo quanto no projeto de sistemas de controle eficazes. Exatamente. É uma ferramenta versátil e poderosa, especialmente para processos complexos como a torre de destilação que a gente mencionou, onde a modelagem analítica tradicional pode ser muito desafiadora. Isso levanta uma questão interessante. Como a modelagem empírica é aplicada a sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas, os famosos sistemas em MIMO. Afinal, esses sistemas são muito comuns na indústria química. Sistemas MIMO com suas múltiplas variáveis interagindo definitivamente adicionam um nível de complexidade. A boa notícia é que a modelagem empírica pode ser aplicada a esses sistemas também. No entanto, em vez de ter um único modelo, a gente precisa de um conjunto de modelos, um para cada par entrada-saída. Então, para um sistema MIMO, a gente constrói um modelo para cada forma, como uma entrada afeta mais essa seda. Mas como a gente garante que todos esses modelos individuais trabalhem juntos de forma harmoniosa para representar o comportamento geral do sistema? Essa é a chave para a modelagem empírica de sistemas MIMO, garantir que os modelos individuais capturem não apenas as relações diretas entre entradas e saídas, mas também as interações entre as diferentes variáveis do processo. Parece que a gente está lidando com uma teia complexa de relações. Como os engenheiros enfrentam esse desafio? Existem técnicas específicas para modelar sistemas MIMO, como a identificação de modelos multivariáveis. Essas técnicas levam em consideração as interações entre as múltiplas entradas e saídas do processo, permitindo a construção de modelos precisos e confiáveis. Entendi. Então, mesmo para sistemas MIMO complexos, a modelagem empírica pode ser uma ferramenta poderosa para desvendar seus mistérios e projetar sistemas de controle eficazes. Exatamente. E o mais importante é que a modelagem empírica é uma ferramenta acessível mesmo para quem não é especialista em matemática complexa.
Com as ferramentas de software disponíveis hoje em dia, é possível construir modelos empíricos precisos e confiáveis com relativa facilidade. Isso é encorajador. É. Parece que a modelagem empírica está democratizando o acesso à compreensão e ao controle de processos complexos. Com certeza. E essa democratização é essencial para impulsionar a inovação e a otimização na indústria química e em muitos outros setores. Falando em impulsionar a inovação, como a modelagem empírica se encaixa no desenvolvimento de novas tecnologias e processos? A modelagem empírica desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de novas tecnologias, permitindo que os engenheiros testem e otimizem seus projetos antes mesmo de construir protótipos físicos. Então, a modelagem empírica pode acelerar o ciclo de desenvolvimento de novas tecnologias, economizando tempo e recursos. Exatamente. E essa capacidade de simular diferentes cenários e otimizar o design com base em dados é crucial para o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes, sustentáveis e seguras. Com isso, a gente explorou o poder da modelagem empírica desde suas aplicações em processos complexos, como a torre de destilação, até seu papel no desenvolvimento de novas tecnologias. No próximo segmento, a gente vai mergulhar no mundo do controle de processos e descobrir como os modelos dinâmicos, tanto analíticos quanto empíricos, são utilizados para essa finalidade. Até lá! Bem-vindos de volta ao Deep Dive. Nas partes anteriores, a gente explorou os fundamentos da dinâmica de processos, né? Desde os blocos de construção básicos até estruturas mais complexas. E vimos como a modelagem empírica pode nos ajudar a desvendar o comportamento de sistemas complexos, tipo a torre de destilação. Mas agora, na parte final da nossa jornada, vamos mergulhar no mundo do controle de processos e descobrir como a dinâmica de processos é fundamental para essa área fascinante. É isso aí. O controle de processos é essencial para garantir a operação segura, eficiente e consistente de uma ampla gama de processos industriais. Pensa numa planta química onde variáveis como temperatura, pressão, vazão e composição precisam ser mantidas dentro de limites específicos para garantir a qualidade do produto final e evitar acidentes. Sem controle de processos, a indústria química seria um verdadeiro caos. Mas como o controle de processos funciona na prática? Como a gente doma esses processos complexos e mantém eles operando da forma desejada? O controle de processos se baseia num ciclo de realimentação, onde as variáveis do processo são monitoradas continuamente e comparadas com os valores desejados, que a gente chama de set points. Se houver algum desvio entre o valor medido e o set point, um controlador entra em ação para corrigir o erro ajustando as variáveis de entrada do processo. E para um termostato que regula a temperatura de uma sala? Exatamente. O termostato é um exemplo simples de controle de processos. Ele usa um ciclo de realimentação para manter a temperatura da sala dentro de uma faixa desejada. E a dinâmica de processos entra nesse ciclo de realimentação como um fator crucial a ser considerado. Agora eu entendi. A dinâmica do processo, ou seja, como ele responde às mudanças, afeta diretamente o desempenho do controlador. Mas como exatamente a dinâmica do processo influencia o projeto de controladores? A dinâmica de processos é crucial para projetar controladores eficientes. Conhecer a velocidade de resposta, a estabilidade e outros comportamentos dinâmicos do processo permite que os engenheiros ajustem os controladores para garantir que as ações corretivas sejam rápidas o suficiente para evitar grandes desvios e, ao mesmo tempo, suaves o suficiente para evitar oscilações e instabilidades. Então, se o processo é lento para responder, o controlador precisa ser ajustado para agir de forma mais gradual. Tipo um motorista experiente que sabe que precisa frear com antecedência para evitar uma parada brusca. E se o processo é instável, tipo um carro numa estrada escorregadia, o controlador precisa ser mais ágil e responsivo para manter o sistema sob controle. Perfeito. Você captou a essência. O projeto de controladores eficientes depende de um conhecimento profundo da dinâmica do processo. Para sistemas simples, como o nosso exemplo do termostato, a gente pode usar controladores PD, que combinam ações proporcionais integrais e derivativas para ajustar a variável manipulada. E esses controladores PIAGI parecem versáteis. Mas e para sistemas mais complexos, como os sistemas MIMO que a gente discutiu anteriormente, com suas múltiplas entradas e saídas interconectadas? Como a gente lida com essa complexidade no projeto de controladores? Para sistemas MIMO, o projeto de controladores é mais desafiador e exige técnicas mais avançadas como o controle multivariável. Essas técnicas consideram as interações entre as múltiplas entradas e saídas do processo, garantindo um controle preciso e estável. Então, para sistemas MIMO, a gente precisa de controladores mais sofisticados que levem em conta as interações complexas entre as variáveis. Mas como esses controladores multivariáveis são projetados, eles usam algum tipo de algoritmo mágico. Os controladores multivariáveis são projetados com base em modelos matemáticos do processo que podem ser obtidos por meio de modelagem analítica ou empírica, como a gente discutiu anteriormente. Esses modelos fornecem informações sobre como as variáveis do processo se relacionam e como elas respondem às mudanças nas entradas. Entendi, os modelos, sejam analíticos ou empíricos, fornecem o mapa que os controladores multivariáveis usam para navegar pela complexidade dos sistemas MIMOS.
E com essas informações, os controladores podem coordenar as ações de controle nas múltiplas entradas para alcançar o desempenho desejado nas múltiplas saídas. Exatamente. É como um maestro que coordena os diferentes instrumentos de uma orquestra para criar uma sinfonia harmoniosa. O controlador multivariável atua como maestro coordenando as ações de controle nas diferentes entradas para alcançar o desempenho desejado em todas as saídas do processo. Que analogia fantástica. O controlador multivariável como maestro da orquestra do processo, garantindo que tudo funcione em perfeita harmonia. Com isso, a gente completa a nossa exploração da dinâmica de processos e controle. Vimos como a dinâmica de processos afeta o desempenho do controlador, desde controladores PD simples até controladores multivariáveis complexos. E aprendemos como a modelagem, tanto analítica quanto empírica, desempenha um papel crucial no projeto de controladores eficazes. Espero que essa jornada tenha sido esclarecedora e inspiradora. Quem sabe talvez alguns dos nossos ouvintes se sintam motivados a se aprofundar nesse mundo fascinante da engenharia de controle de processos. Com certeza. É uma área cheia de desafios e oportunidades, e o conhecimento da dinâmica de processos é a chave para desvendar seus mistérios e impulsionar a inovação. Agradecemos a companhia nessa imersão no mundo da dinâmica de processos e controle. Até o próximo Deep Dive, onde exploraremos novos tópicos e desvendaremos novos mistérios da ciência de engenharia.